Boa tarde para todo mundo. Para quem não me conhece, eu sou Léo Cavalcante. Eu sou CEO e um dos cofundadores da Linkana. Linkana é um software de homologação e gestão de fornecedores que atua aí nesse mercado de compras, procurement, há basicamente 8 anos. A gente tem uma solução que otimiza e simplifica cadastro, monitoramento, avaliação, a gestão do fornecedor de uma maneira geral e integrada, ou seja, do ponta a ponta, da requisição até o cadastro integrado no ERP. A gente está aí hoje atendendo um pouco mais de 200 clientes, principalmente grandes empresas, né? Empresas de capital aberto, indústrias, hospitais, empresas do setor financeiro. E o meu objetivo hoje é bater um papo com vocês para compartilhar algumas talvez das principais mudanças que estão acontecendo no mercado de tecnologia, enfim, mercado que a Linkana está incluído de maneira muito forte, e como esse movimento aí que talvez todo mundo vê de longe, de IA, né? Está basicamente redesenhando todas as indústrias do mercado corporativo e da nossa vida mesmo, tá? Inclusive também, obviamente, no mercado de compras e SRM. Então a ideia é a gente fazer esse bate-papo para contextualizar todo mundo, colocar na mesma página e entender para onde a gente está indo nos próximos anos também. Beleza? E aí, pessoal, eu queria começar contando essa história, compartilhando com vocês uma experiência pessoal minha. Muita gente não sabe, eu tento esconder isso muito bem às vezes, mas eu sou advogado de formação, né? Hoje eu trabalho com tecnologia e muita gente estranha ao saber que tu era advogado, caramba, nada a ver. E de fato não tem alguma coisa a ver com o que eu faço hoje, mas até hoje a minha família me considera o grande advogado da família, né? Então, para causas jurídicas e assuntos aleatórios que demandam alguma coisa na justiça, normalmente o pessoal fala comigo, porque eu não tenho um irmão, primo, ninguém que cometeu talvez essa loucura de enveredar pela área do direito. E aí recentemente, no final do ano passado, no início desse ano, meus pais compartilharam comigo uma queixa de que eles tinham sofrido uma fraude bancária. Basicamente, eles tinham tido, coisa que acontece com a gente, uma transação fraudulenta no cartão de crédito, um saque em euro na Europa, um negócio bem nada a ver. Deu um prejuízo lá de quase 50 mil reais no cartão e eles, putz, o banco não está ajudando, todo mundo desesperado. E aí eu olhei com aquela cara de quem já tinha visto o futuro. Aí eu fiz, não, eu posso ajudar. Aí ele, não, a gente contrata um advogado, relaxa, tu tem muita coisa para fazer, tu é muito ocupado. Eu fiz, não, eu sei, mas eu consigo ajudar rápido. Me dá o contexto do que aconteceu, me dá um relatozinho, me dá a documentação, a troca de prints ali no WhatsApp, os e-mails que vocês trocaram aí com o banco, né? Que eu consigo montar aqui uma estratégia para a gente resolver esse problema rapidinho. Aí eles ficaram com aquela cara meio confusa, e aí eu fiz, não, mas senta aqui do meu lado que eu vou mostrar. E aí eu abri lá meu computador, eu salvei um bocado de arquivo numa pasta, eu dei uma instrução específica lá pro modelo, a gente usa, na Linkana eu uso muito na minha vida o Claude da Anthropic, né? Então é um dos modelos hoje bem referência para o mercado corporativo. E ali em 15 minutos, mais ou menos, eu comecei a gerar, né? Gerei reclamação para o Banco Central, consumidor.gov.br, gerei uma notificação extrajudicial contra o Santander. Fiz toda a confusão lá, em 20 minutinhos eu fiz, eles vão responder e quando eles não responderem negativamente, a gente processa eles lá na justiça. Aí eles olharam assim e falaram, como assim? Aí abriram lá o documento, tinha uma notificação indentada, bem formatada, tudo bonitinho, exposição de fatos, o contexto, tudo estruturado. E aquele negócio pronto, lindo, maravilhoso ali em menos de 20 minutos. E aí, esse é o primeiro, talvez, paradigma que vocês precisam entender, né? Que essa história conta exatamente esse movimento de mudança. Se meus pais tivessem me pedido isso até, sei lá, início de novembro de 2025, eu teria dito, eu não vou fazer, contrata meu advogado, conheço vários, né? Eu estudei com vários, vai lá, eles vão cobrar ali alguma coisa ali, alguns milhares de reais, vão fazer a petição, vão acompanhar esse processo. Se virem, né? E provavelmente eles vão demorar um pouquinho para fazer, né? Tem a peça, tem que coletar, montar, revisar e tudo mais. Ontem, mais especificamente ontem à noite, eu passei 20 minutinhos para protocolar a ação judicial, porque o banco deu negativa, e eu gerei essa ação judicial em 20 minutinhos, me instruiu como é que eu fazia, porque eu não lembro absolutamente nada sobre direito, mas eu entendo mais ou menos algumas coisas. Isso custou, talvez, 2 horas do meu tempo, R$0 para os meus pais, e basicamente eu não executei diretamente nada do trabalho que, do contrário, alguém precisaria executar.
E essa mudança, pessoal, ela não aconteceu nos últimos 3, 4 anos, não. A grande mudança aconteceu de novembro de 2025 para cá. Então a gente está falando aí de 5 meses, né? Nem 6 meses. E eu quero explicar a mudança que aconteceu, que permitiu que eu conseguisse fazer o que eu consegui fazer, porque é essa mesma mudança que também vai mudar o trabalho de todo mundo, a forma como a gente pensa trabalho e, obviamente, a forma como as empresas entregam valor, seja vendendo, seja comprando produtos e serviços, né? Então esse algo grande já aconteceu. E o que é que foi esse algo grande, né? Do que é que a gente está falando? No final do ano passado, teve um período assim de quase de epifania coletiva que aconteceu no mercado de tecnologia. Começou ali principalmente nos Estados Unidos, que foi o período, Brunão, do recesso de final de ano lá, do Natal. Basicamente, o que é que acontece nesse período, né? Muita gente, feito eu, meu sócio, outros fundadores, empresas que trabalham, vocês tiram férias coletivas, né? Todo mundo dá aquela pausa, né? Recesso coletivo, enfim. Dezembro, primeira semana de janeiro, é sempre um período ali um pouco mais lento, né? Um pouco ali mais off. E aí, normalmente, é o período que o pessoal tira para falar, peraí, agora que eu tô aqui um pouquinho mais tranquilo, deixa eu organizar como é que vai ser meu ano que vem, né? Deixa eu testar as ferramentas novas. E já estavam rolando, assim, muito ruído no Twitter, a galera falando, cara, tem modelo novo disso, tem tecnologia nova daquilo, mas uma coisa é o que lançaram, a outra é como é que eu aplico isso na prática, né? Como é que isso vira uma realidade na minha empresa? Então, meio que várias pessoas, isso também aconteceu na Lincana, tá? Não eu, porque eu viajei, eu saí pro Nordeste para visitar a família da minha namorada, mas meu sócio, ele parou e fez, deixa eu entender o que é que tá rolando, porque é que a galera tá nessa polvorosa, né? E tá todo mundo aí desesperado. E aí foi nesse excesso que muita gente, muito importante, muito inteligente, chegou na mesma conclusão. E aí eu poderia citar várias dessas pessoas, mas como eu não me considero uma das pessoas mais inteligentes ou influentes, eu vou emprestar a credibilidade de outros que eu respeito muito, principalmente no mercado de tecnologia. E aí essas figuras que talvez vários de vocês não conheçam, né? Que é o David e o Fábio Akita, um brasileiro, um americano, esses caras sempre foram muito pragmáticos, são pessoas muito respeitadas no mercado, mas nunca foram pessoas que falaram, cara, vamos para a hype da vez, né? Ah, tem uma tecnologia nova, vamos brincar com ela. E foram esses caras que recentemente, em abril desse ano, eles falaram duas coisas que me marcaram muito, né? O David, por um lado, num podcast falando, cara, defendendo assim, tipo, a forma absurda como o IA já tinha impactado a rotina dele, eu falando, caramba, esse bicho também já tá empolgado assim. Ele falou, o entrevistador pergunta, mas cara, por que você mudou de opinião? Ele fez, não é que eu mudei de opinião, os fatos é que me fizeram chegar a uma nova conclusão. E que fatos foram esses que mudaram? É o que dá para fazer com IA. O que é que a gente tem agora de novas ferramentas e alternativas para brincar. E a consequência desse novo uso, né, ou dessa nova forma de pensar IA, ela veio de uma frase que eu ouvi lá do Fábio Akita também há 2 semanas atrás, que é um dos grandes também do mercado de tecnologia aqui no Brasil, que ele sempre pragmático, sempre foi uma voz que a galera considera dissonante de IA, que fala mal, né, que fala calma, não é bem assim. E esse cara falou no evento, olha pessoal, explicou várias coisas que ele estava fazendo, olha, e se você ainda não está 5 a 10 vezes mais produtivo com IA, pode ter certeza que você ainda está fazendo algo errado, porque já dá para ser 5 a 10 vezes mais produtivo, né? E essas duas coisas já acenderam um alerta muito grande ali na minha cabeça, né? E de onde é que a Akita, David, Léo da Lincana, uma série de pessoas do Vale do Silício e do mercado corporativo brasileiro partiram para chegar a essa nova conclusão? O que é que de fato mudou? O primeiro grande episódio foi esse lançamento aí, pessoal. 29 de novembro de 2025. Foi lançado um modelo da Anthropic chamado Opus, na versão 4.5. Quando esse modelo foi colocado no ar, o pessoal se assustou, porque a galera fez, caramba, isso aqui é outro nível de qualidade. Para o mercado de desenvolvimento, era a criação de código, né? Produção de software, que é uma das coisas que todos vocês sabem que é caro, é um negócio inacessível, né? Puxa, as Lincanas da vida vão cobrar caro a empresa de vocês. E de repente apareceu um negócio ali que falava, dá para fazer rápido, dá para fazer fácil e dá para fazer barato. Novembro de 2025, né? Só que no meio da confusão não deu tempo da galera testar. Então foi lá em dezembro que o pessoal começou a testar o Opus, né?
que era mais um dos 50 modelos que tinham sido lançados nos últimos 2, 3 anos, e aí a galera começou a perceber que o ponto de inflexão tinha chegado. Pô, agora essas ferramentas estão muito mais poderosas e dá para fazer muito mais coisa legal, né? E aí, óbvio, isso foi crescendo, a gente teve novos modelos lá em fevereiro, mais funcionalidades, mas talvez o resumo da Opera não é que a IA, o modelo ficou mais poderoso só pura e simplesmente. Agora esse modelo ganhou essa capacidade de agência, né? Ele ganhou uma capacidade de agir, que é onde vocês estão ouvindo agora essa ideia dos agentes, né? Agora são os agentes de IA. De onde é que vem isso, pessoal? O que é que o agente faz que o ChatGPT versão 2022, ali 2023, não fazia e agora está tão especial? Óbvio, ele é mais inteligente, mas, número 1, ele agora tem acesso a ferramentas. Ele pode conectar com sistemas seus, ele pode entrar no Teams, ele pode ler seus e-mails, ele pode acessar seu OneDrive, ele pode acessar sua ferramenta de CRM, ele pode acessar sua ferramenta de suporte, de operações, financeiro, e ele pode também navegar na sua máquina. Ele pode acessar seus arquivos que estão na sua máquina. Ele pode analisar planilhas, ele pode analisar relatórios, Word, Excel, e ele pode criar também arquivos a partir dessas análises, né? Ele agora ganhou uma capacidade muito melhor de memória e de contexto, né? Antes você falava lá com o chat, você falava 5 vezes, ele já se perdia, ele já começava a alucinar, então eles foram ganhando poder de memória e persistência muito mais assertivo, né? E a terceira coisa é que ele também ganhou agora o poder de realizar o trabalho. Você pode simplesmente falar, eu quero isso, 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 acesse essas ferramentas e vá lá naquele site e execute, submeta esse formulário. Sei lá, faça uma reserva para mim no Booking. Isso já dá para fazer. Entre aqui nesse sistema e altere o registro desse fornecedor de ativo para bloqueado. Isso já dá para fazer. E agora ele também tem essa capacidade de iteração, né? Então ele consegue fazer aquele reasoning, vocês já devem ter visto, né? Ele ficou pensando, né? Raciocinando com ele mesmo e ele mesmo se autocorrigindo. E esses elementos somados a um sistema mais poderoso tornaram esse negócio superpoder. Eu brinco que eu falo, caramba, agora parece magia negra, o que é que dá para fazer? Às vezes você não espera e o negócio entrega de uma maneira muito absurda. E nada disso existia em escala até menos de um ano atrás. Estamos falando de coisas muito, muito recentes mesmo, que estão mudando completamente a indústria de cabeça para baixo. Então eu trouxe toda essa mensagem para mostrar que o mundo trouxe aí um grande ponto de inflexão que vai mudar e vai vir como uma tsunami avassaladora para mudar tudo. Eu dei o meu exemplo da minha vida pessoal para mostrar para vocês que não é só, sei lá, a tecnologia que muda, né? Tipo, coisa mais banal que é, sei lá, eu tô chateado com o meu banco, eu quero entrar na justiça contra ele. Isso tornou-se muito mais acessível, mais rápido e fácil de fazer com tudo isso que eu falei de alternativas, né? Porque lembrem, o que é que eu fiz? Ele conseguiu navegar em todos os arquivos que meus pais me passaram, ele acessa meu computador, coisa que ele não conseguia fazer há menos de um ano atrás. Eu pedi para ele fazer o trabalho, ou seja, foi ele que criou a reclamação no Bacen, no consumidor.gov, que criou a notificação da ouvidoria para lá fazer, e foi ele que me ajudou e foi preenchendo os formulários para entrar com o processo judicial. Então, o exemplo que eu dei na minha vida pessoal é para mostrar que o impacto é generalizado. Só que, óbvio, isso também vai mudar completamente o paradigma em procurement, em compras, em SRM, em logística, em qualquer das indústrias que qualquer um de vocês estiverem inseridos. E como é que a gente já está vendo essa reação, tá, pessoal? A primeira coisa talvez é tentar mostrar para vocês que esse negócio é democrático, tá? Vai impactar todo mundo. Não tem esse negócio de eu sou grande o suficiente, eu sou júnior o suficiente, eu sou muito júnior, eu sou muito sênior, eu estou imune, não vai rolar. Óbvio, tem funções e empresas que estão sujeitas a uma ameaça existencial muito maior, mas eu quero mostrar para vocês que até os grandes que vocês conhecem estão enxergando isso como uma ameaça existencial. Por exemplo, Ariba. Em outubro de 2025, todo mundo conhece o SAP, todo mundo conhece a Ariba, que trabalha no mercado de compras. Eles sinalizaram para o mercado uma decisão muito impactante. Eles falaram, a nossa plataforma velha não tem como consertar, a gente vai fazer uma nova do zero e essa plataforma já vai ser agêntica do start, né, do início. A gente vai refazer tudo porque tudo precisa ser mudado. A verdade é que o Ariba já podia ter tomado essa decisão há anos, né? Nunca tomou. Por quê? Porque, cara, ia ser muito caro tomar essa decisão. A gente já tem uma base instalada, queira ou não, a gente é uma das grandes soluções, uma das poucas alternativas que tem, né? Então, para eles, nunca se vendeu esse custo-benefício. Só que agora, não existe mais essa opção. Se eles não responderem a tudo isso que eu estou falando aqui,
esse movimento de declínio que já era natural e que já estava acontecendo para as soluções mais antigas, né, RP, SAP, etc., ele seria muito mais acentuado. Então, é isso que explica uma decisão estratégica de vamos começar do zero. Porque isso vai ser caríssimo. E não vai ser fácil também não é porque a decisão, na minha visão, está correta, eu acho que eles vão precisar realmente tomar um movimento mais radical desse, significa que eles vão conseguir fazer isso rápido ou de uma maneira que não vai gerar uma fricção gigante para os clientes. Só que o Ariba não é o único que está fazendo esse movimento. Se você pegar o principal concorrente do Ariba no mercado de compras, que é o Coupa, eles também estão percebendo, cara, a gente vai precisar acelerar e se tem um benchmark que faz algo bem nesse modelo agêntico, né, ODA, é a Salesforce, que está no mercado de vendas. E o que é que a Salesforce faz? Cara, eu não vou resolver tudo, mas eu vou ser muito grande e vou ser a principal plataforma que todo mundo constrói em cima. Então você pode ter Salesforce lá e vão ter, sei lá, 500 aplicativos conectados e nichados operando dentro daquele mercado. Então basicamente o Coupa vai dizer, ó, eu talvez não resolva tudo, mas eu vou ser a plataforma mais amigável para uma Lincana da vida integrar, porque eu vou fazer as duas coisas lá juntas de uma maneira muito mais simples e para o meu cliente vai fazer mais sentido operar dentro desse mercado. E eles já estão fazendo esse movimento, né? Estão começando a comprar muita empresa, consolidar muito o mercado e isso significa que esse movimento mais estático, né, do RP lá mais paradão, ecossistema fechado que a gente viveu nos últimos 20, 30 anos, está morrendo. Quer dizer, já estava morrendo há algum tempo. Eu acho que agora foi decretada a morte e agora já estamos vendo a nova geração que está sendo proposta por esses incumbentes para falar, cara, ó, a gente está vendo e a gente não vai ficar parado não. Só que, óbvio, são apostas de altíssimo grau de complexidade de execução. Não é fácil fazer essa virada de chave, não é fácil executar em torno disso. Salesforce, por exemplo, é talvez a empresa grande que esteja mais à frente desse modelo de plataforma, caiu quase 50% em ações só esse ano desde essa virada de IA, que não está sendo fácil para ninguém. O CEO anunciou que não vai ter mais interface para você operar na Salesforce no futuro, porque tudo vai poder ser feito com agentes. Ou seja, os caras estão olhando lá na frente e mesmo assim o mercado está dizendo, tua empresa não vale muita coisa não, a gente não está botando tanta fé. Então para os Ariba, para os Coupas da vida, isso também vai ser o desafio, mas aqui é mais para contextualizar vocês como ninguém está olhando para isso como uma marolinha, é só hype, né? Poxa, eu não preciso me preocupar com isso. E aí o que é que a gente está falando aqui, tá, pessoal? O que é a grande mudança de paradigma? Porque o pessoal está basicamente dizendo que esse modelo de SaaS, né, de software por assinatura tradicional, está morrendo, que é o modelo da Lincana, tá? A gente está saindo de um paradigma em que você compra uma ferramenta, né, em que você basicamente decide o que você quer fazer dentro dessa ferramenta, né, para um paradigma onde você vai começar a olhar ferramentas que vão, ou propostas que vão vender para você o trabalho, né? E o que é vender o trabalho? Cara, em vez de eu dizer como eu quero homologar o fornecedor, cada vez mais as empresas vão falar, cara, aqui o fornecedor me entrega homologado, me entrega pronto, me entrega com risco analisado, me entrega com todos os dados que eu preciso, se não 100%, mas 80% eu não quero ter que pensar. Eu quero que isso já venha a melhor prática, benchmark de mercado, eu quero seguir o que está acontecendo, vou ter o delta aqui do meu processo, mas eu não quero ter que eu fazer toda essa via crucis, eu ter que ir lá configurar, fazer tudo. Então, as respostas vão precisar ser dadas mais prontas, né? Então, em vez de você ficar competindo com o modelo de inteligência artificial, você quer melhorar o seu processo à medida que esses modelos progridem. Porque você fala, cara, se a resposta hoje é boa, daqui a um ano ela vai ser excelente. Eu quero isso na minha empresa, eu não quero ficar me perguntando se o meu processo está atualizado ou não, e isso depender de mim para manter atualizado, né? Então, a gente sai desse paradigma, né, em que você está meio que... Seu maior gargalo são saber se a pessoa no seu time sabe ou não usar a Lincana, para pensar, cara, a Lincana é a melhor solução que entrega a resposta, né? Então, esse é o desafio que a gente individualmente como profissional já vai ter que entender. Nosso valor não está na nossa capacidade de executar. Nosso valor vai estar na nossa capacidade de entender contexto para saber qual é a melhor forma de encontrar uma resposta. Seja internamente, sem uma solução, um fornecedor como a Lincana, seja procurando os fornecedores que já estão dando respostas nesse modelo e não no modelo antigo. E aí, pessoal, trazendo aqui também um pouco para o que é que significa na prática para o futuro do SaaS, ou pelo menos a visão da Lincana em relação a esse processo. Tá bom, Léo, eu uso a Lincana, ou talvez eu já ouvi falar de Lincana, mas
o que é que vocês estão investindo e como é que você acha que esse movimento mudou a tua visão de produto. Eu diria que eu enxergo quatro grandes coisas aí que antes para mim não eram tão alcançáveis como são hoje, tá? A primeira coisa é um sonho aí de consumo, ou uma ideia que está até no stand lá do nosso stand, que é a ideia da homologação no piloto automático, que é aquela premissa, cara, no limite eu queria convidar o fornecedor e se tudo tivesse certo, eu queria esse fornecedor cadastrado no meu ERP, garantindo que ele fez o compliance, todos os dados cadastrais, tudo bonitinho, maravilhoso, revisado, documentação, score. Eu quero esse sonho. Dava para entregar 70%, 80% desse sonho? Dava. A gente entrega. Só que sempre faltava, pô, mas e esse documento, né? E esse tipo de parecer, isso aqui. Mas por que ainda estava tão lento? E aí, por exemplo, a gente começou a encontrar essas respostas. Por exemplo, um grande gargalo da Lincana era conseguir automatizar 100% qualquer tipo de documento que entrasse, fornecedor, alvará, balanço patrimonial, CRT, autorização do IBAMA, não importa. Você sair do outro lado com esse documento revisado de uma maneira confiável, escalável, em que eu pudesse dizer, cara, é 100% ou muito melhor que qualquer ser humano faz. Eu não conseguia dizer isso há um ano atrás. Hoje eu consigo dizer. Tinham integrações que meu time falava, cara, não vamos se meter não. O cara usa 3 versões de SAP, é um ecossistema fragmentado. Se a gente tentar integrar esse processo, a gente vai passar mais tempo tentando integrar o sistema do que gerando valor com o cara usando a Lincana. Hoje meu time está tão eficiente em termos de integração que a gente desce assim no chão da fábrica e integra basicamente com qualquer coisa que dá para chamar de API e dá para a gente chamar lá de sistema. Por quê? Porque a gente sabe que isso gera valor para o usuário. Então vocês vão começar a ver as empresas fazendo esse movimento de o que antes era serviço, né? O que antes era talvez não algo que era parte do produto, agora eu vou chamar de parte do meu produto. O serviço vai virar software, né? Os softwares vão ser mais ambiciosos em termos do que eles entregam, né? Óbvio, essa ambição também significa que soluções como a Lincana, para sobreviver, Débora, elas vão precisar ser maiores, porque vai ter muito mais concorrência, está mais barato fazer software. Então, vocês vão ver aqui, tem 3, 4 empresas que fazem homologação de fornecedores que eu não conhecia. E vai aparecer mais empresas, e vai aumentar o ruído para vocês. Aí vocês vão olhar e falar, pô, mas a Lincana só vai fazer isso aqui. Se a Lincana não resolver 1, 2, 3, 4, 5 problemas muito bem e de uma maneira muito eficiente e num custo competitivo, você vai achar uma alternativa que vai fazer mais sentido para você. Não adianta nada eu ser excelente numa vertical quando você tem 50 problemas para resolver e eu só consigo resolver bem um desses problemas. Então, a gente vai precisar crescer. E óbvio, a gente vai precisar entregar mais respostas prontas, né? Então, algumas ideias tímidas que a gente tinha de falar, pô, não, o cliente aqui configura a homologação dele, ele determina a regra, ele vai determinar qual é o melhor processo para ele. Isso ainda existe, mas cada vez mais eu preciso dizer para o cliente também, ó, independente da tua opinião, isso aqui é a opinião da Lincana. Reputacional é isso, financeiro é isso, socioambiental é isso, trabalhista é isso. Se você quiser, usa. Esse é o benchmark de mercado e eu tenho que me posicionar dessa forma para trazer aquela resposta que eu falei no slide anterior. É menos eu te dar um lugar para você executar teu processo, mas é mais um lugar em que eu posso fazer esse trabalho por você e essa alternativa precisa e vai ser apresentada. Então, se eu puder fechar aqui minha linha de raciocínio, pessoal, se alguém quiser fazer pergunta, trocar uma ideia depois, fica bem à vontade. Eu vou deixar 3 recados para vocês se situarem nesse tempo e espaço. Isso aqui não é um discurso apocalíptico, tá? Pode parecer, meu Deus, eu estava lá pregando o fim do mundo, acabou. Não. Eu chamo, internamente na Lincana, eu falo que a gente está vivendo talvez a grande corrida do ouro. É tipo, ó, o oeste americano estava sendo descoberto e lá os pioneiros estavam lá indo, pegando as caravanas, indo lá primeiro. Vocês têm que ter coragem, né, e se colocar nessa posição de entrar na caravana e de buscar essa descoberta que é esse mundo novo mesmo que a gente está construindo para o trabalho. Então a primeira dica é, dê uma chance nova para IA. Se você usou antes de novembro de 2025, você não sabe ainda o que está acontecendo. E se você usou mais ou menos depois desse período, você também não sabe o que está acontecendo. Os modelos novos, né? Ah, Léo, mas na minha empresa não deixa. Usa na vida pessoal. A assinatura é $20 lá, você pode assinar o Claude da Anthropic, que para mim é o melhor modelo. Você vai poder fazer coisas como essa que eu fiz em casos de uso pessoais. E se tua empresa der espaço para profissionais também, de uma maneira assustadora, tá? Então, dê essa chance. Teste de verdade.
Compre os modelos pagos, vale a pena. Os $20 vão valer a pena, vocês vão querer gastar mais se vocês usarem de verdade. A segunda coisa, para vocês que estão comprando e pensando, cara, qual é a próxima solução que eu vou botar aqui para dentro? Se pergunte, não onde a Lincana está hoje, onde esse fornecedor está hoje, mas para onde ele está indo. Esse cara está olhando para esse horizonte e vai conseguir se adaptar para dar essas respostas que eu preciso, né? Ele já está indo nesse modelo de piloto automático ou ele ainda vai ficar nesse modelo ali mais passivo, mais paradão, que todo o trabalho é meu, né? Tipo, solução tal é uma Ferrari, só que o trabalho é configurar, o trabalho é botar ela para funcionar. Cara, isso não existe, né? Ou é boa, ou resolve, ou não resolve. Se o trabalho é seu, você tem um problema, o pepino vai ser seu também e o fracasso vai ser seu também, né? Então, não adianta aquele modelo mais passivo, aquele modelo, botou um chatbot ali que eu fico conversando e não vou para lugar nenhum e achar que é isso que vai virar a chave de inteligência artificial. Não vai, né? E para descobrir quem é bom ou não, vocês vão precisar procurar os cases reais, né? Não adianta a gente ir no marketing, né? Naquela conversa de, é a marca que todo mundo usa. Cara, se é a marca que todo mundo usa e que está no mercado há 30, 40 anos, tem muita gente refém dessa marca, né? Tá lá não porque quer, porque tem um contrato de 10 anos que vai esperar vencer e mesmo quando vença vai ser muito difícil sair porque você às vezes fica preso em integrações, em gestão de mudança, em interoperabilidade de dados, né? Então, não olhem para o passado como uma forma de julgar ou apostar em sucesso futuro, porque o chão ele está se movendo embaixo dos nossos pés, literalmente. Literalmente, assim, assustador, né? Às vezes eu me pego entre a disciplina de falar, cara, isso é uma oportunidade, versus crise de ansiedade, falar, meu Deus, e agora? Será que eu estou indo rápido o suficiente ou nem adianta mais tentar que a gente vai ser engolido e esse negócio aqui não tem futuro, né? Então, tem uma coisa muito importante acontecendo para a gente e todos vocês precisam levar isso a sério, porque senão, assim como a Lincana, assim como um fornecedor de software, como profissionais, vocês também correm o risco de serem engolidos, porque a função de vocês vai mudar, né? Vocês não vão ser mais cobrados para comprar, para gerir, para liderar apenas. Vocês vão ser cobrados para operar esses sistemas, né? Para saberem lidar com agentes, com processos automatizados que vocês vão precisar julgar, corrigir, dizer se está bom ou não. Esse é o grande valor que a indústria está começando a apontar no horizonte do nosso mercado e todo mundo vai passar por essa transição. Todo mundo vai passar por essa transição. Então essa é a minha mensagem, pessoal. Esse algo grande já aconteceu, é o agora que a gente está vivendo. Então se vocês quiserem bater mais um papo sobre isso, a gente está lá no 5º andar, meu LinkedIn está aqui também, eu escrevo newsletter, falo muita besteira por lá também, então essas opiniões vocês vão verem sendo refletidas por lá. Eu faço das minhas palavras a do Fábio Akita, se eu puder dar um último alerta para vocês sobre o uso de IA, né? No final das contas, pessoal, a inteligência artificial é um espelho, né? Ela só vai maximizar o tipo de profissional que você é. Então, se você é um bom profissional, você é um cara uma mulher que trabalha com muita qualidade, com muito zelo, você tem atenção aos detalhes e faz questão que o seu trabalho seja bom, a IA vai tornar esse trabalho bom exponencial. Você vai fazer muito mais trabalho bom de maneira muito melhor. Agora, para os profissionais que não se esforçam, que são medíocres, que são ruins, que acham que IA é um atalho, uma muleta para eles se tornarem profissionais bons, eu aviso que isso não é verdade. A única coisa que a IA faz com o profissional medíocre é aumentar a capacidade de entregas medíocres, de coisas ruins. A gente vê isso no LinkedIn. Quem não está já cansado de ver texto que você fala, cara, o cara não se deu nem o trabalho de revisar esse negócio, ele simplesmente pediu para a IA escrever qualquer porcaria, postou aqui. E as pessoas acham que o mercado não vai se equilibrar para achar os bons e os ruins. Porque quando tudo fica fácil, pessoal, fica fácil para todo mundo. Então vai haver ainda essa distinção. Então lembre-se que o mercado profissional também vai olhar para essa distinção entre os bons profissionais de IA, os bons engenheiros de agentes, contra a galera que acha que vai surfar isso só com a soluçãozinha da vez. Isso não é verdade, não vai acontecer. Mas se quiserem aprofundar mais essa conversa, estou aberto aí a perguntas se a gente ainda tiver tempo. E obrigado aí pelo tempo e pelo espaço também.